Ah, o som tá ótimo. Tá muito bom. Estamos estudando Satanás, o adversário de Deus. E, em particular, estamos vendo as passagens de Ezequiel 28 e hoje também olharemos de Isaías 14. Na semana passada, nós vimos a origem de Satanás. Nós vimos que ele é uma criatura de Deus. Nós vimos que Satanás tinha na época se chamava Lúcifer, né? Tinha uma posição altamente privilegiada, uma posição cheia de glória. Nós vimos que ele tinha uma habitação sem precedentes. Ele era adjunto, né, ao próprio Deus, ele trabalhava ali coladinho com Deus. Ele tinha uma função ímpar, uma função totalmente diferenciada, exclusiva, que pertencia só a ele, que era de ser o chefe da guarda da santidade e da majestade de Deus. Isso nós vimos em Ezequiel 28. E nós vimos também que ele possuía uma perfeição inigualável. Inigualável. Somente no próprio trono de Deus é que se via uma glória, uma beleza maior do que se via na pessoa de Lúcifer. Então, ele era um ser altamente privilegiado. Então, por um ato deliberado, por um ato voluntário, por um ato espontâneo, por um ato consciente, porque ele quis, né, um ato deliberado do livre-arbítrio dele, ele resolveu ser independente, ele resolveu se rebelar, ele resolveu agir fora do plano de Deus. Isso em ciência, né, é chamado de geração espontânea. É quando algo surge naturalmente. É quando algo surge por si próprio. Um câncer, por exemplo, né, suas células estão ali programadas para executar certas funções, seja a célula sanguínea, as células da pele, as células do fígado, cada um tem a sua função. E quando surge um câncer, ele surge espontaneamente, ele surge por si mesmo. Uma célula que se rebela. Ela, em vez de fazer a função hepática dela, ela resolve viver independente, sozinha, né? Então, por geração espontânea, Satanás não tinha nenhum motivo, Deus não tinha dado nenhum motivo para que ele tomasse as atitudes que ele tomou, mas ele deliberou, ele quis. Ele decidiu agir assim, né? Por quê? Porque ele é uma criatura responsável. Daí, ele, orgulhoso, né? Criatura altamente privilegiada, uma habitação privilegiada, bom dia, uma função ímpar, qualidades, características inigualáveis. Ele, orgulhoso, mas insatisfeito com tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, com tudo que ele possuía, ele teve a ambição, a pretensão de se tornar igual a Deus. Que, aliás, é o motivo maior dele, né? Nós vamos olhar em Isaías 14, que isso teve uma progressão. Que o desdobramento do objetivo, da vontade de Satanás, de Lúcifer, teve uma progressão. Como toda criatura, nós que somos criaturas, a gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai quebrando a cabeça, a gente, empiricamente, né, a gente vai absorvendo pelos 5 sentidos as informações que nos chegam, a gente vai formando uma opinião, vai tomando uma decisão. Ele, como criatura também, ele teve um processo de amadurecimento dessa vontade, dessa ideia dele. Mas o objetivo final era ser igual a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Que, aliás, é esse veneno, né? É exatamente isso que ele tenta passar para as criaturas. Isso aconteceu com os anjos, quando ele fez a campanha dele, aconteceu com o primeiro casal, acontece com cada um de nós em cada momento das nossas vidas. O que ele quer é que nós sejamos como Deus, autossuficientes, independentes. Não preciso que ninguém me dê direcionamento do que eu deva fazer. Eu decido por mim mesmo, eu sou soberano, eu sou Deus.
E é esse veneno que ele passou para a humanidade. Que nós lemos em Gênesis 3:5, sereis semelhantes ao Altíssimo. Né? É o alvo maior de Satanás. Então ele, a partir do momento que ele, até que, diz Ezequiel, né, até que se achou iniquidade em ti, a partir desse momento em que se acha iniquidade nele, tudo que ele se torna, tudo que ele faz é uma imitação, um plágio. É uma cópia daquilo que Deus é e faz. A partir do momento que ele tomou essa decisão. Mas nós vamos ver isso progressivamente. Antes vamos ler os textos, porque é bom que nós nos familiarizemos com ele. Ezequiel 28. E depois iremos a Isaías 14, que hoje nós vamos fazer um estudo conjugando as duas passagens, né, que uma complementa a outra. Ezequiel 28, de 11 a 19. Quem não achou, diga amém. Alguém? Todo mundo achou a passagem? Ezequiel 28, de 11 a 19. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, nós já vimos esse texto na semana passada, né? Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, né, os tambores e os pífaros. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Lembra lá da bandinha na porta do EPA? Nós falamos semana passada. Tinha uma bandinha lá, o tarol, tocando, homenageando o dia da criação desse ser, desse querubim. Né? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Aliás, nós vamos ficar aqui no versículo 15, que do 16 em diante é para a semana que vem. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que... Aqui está a queda. Aqui é o momento exato do surgimento do pecado no universo. Né? Nós temos aqui o exato momento em que o pecado surge no universo. Ezequiel 28:15. Perfeito eras. Ele era completo, lembra? Era um padrão, uma medida, um sinete. Né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. É uma característica de Deus, tudo que ele cria é muito bom. Né? Até que se achou iniquidade em ti. João 3:8, 1 João 3:8, fala que o diabo, 1 João 3:8 fala, o diabo ele peca desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade, ele peca desde o princípio, desde o início. Isso aqui, 1 João 3:8, então nos dá 2 pontos. O primeiro pecador foi Satanás, né? João afirma, o diabo, ele peca desde o princípio. Então, o primeiro pecador foi Satanás. E muito provavelmente, a gente pode inferir ou supor também que a sua rebelião não se deu muito tempo depois da sua criação. Porque ele peca desde o princípio. Então, ele é o primeiro pecador e muito provavelmente ele não demorou muito a se rebelar. Né? Em 1 Timóteo 3:6, fala da condenação do diabo. Fala assim, ó, quando você estiver colocando pessoas para gerenciar, para prestar serviço na igreja, não coloca um recém-convertido, não coloca um neófito. Né? A palavra lá é neófito, neo, novo. Né? Não coloca um recém-convertido, alguém imaturo espiritualmente, em cargos de autoridade e chefia dentro da igreja, não. Porque senão ele pode cair na condenação do diabo. Qual que é a condenação do diabo? Ele tinha muito, ele tinha demais, muita glória, muito poder, muita autoridade, muito tudo, mas ele
por ter sido recém-criado, ele ainda não tinha maturidade espiritual. Ele não tinha qualificações interiores que lhe dessem suporte para ele conviver, para ele administrar esses bens, né? Isso tudo que Deus havia dado para ele. Então, a rebelião de Satanás, de acordo com 1 Timóteo 3,6, ele estabeleceu um princípio. É proibitivo, não é muito bom, não é legal, né? É proibitivo conceder poder a alguém que não seja experimentado. Primeiro você tem que criar calo na mão, aí você aprende a conviver com a emoção do poder, com a dose do poder, com tudo que caracteriza o mando, né? O poder, o governar, o ministrar. Aí você calejou, se amadureceu, agora você está preparado para receber um cargo, para ter destaque, para ter autoridade e poder. Porque um novo crente, se ele é colocado numa posição de autoridade na igreja local, e sendo espiritualmente imaturo, ele sucumbe ao poder, ele cai na condenação do diabo. Então a condenação do diabo foi exatamente o não ter sido capaz de conviver com a posição com a qual ele estava dotado, com a qual ele era qualificado. E isso o próprio poder, a própria glória que ele recebeu foi o motivo da ruína dele. Isso acontece. A gente já viu o caso aí do cara que ganha na Mega Sena e depois ele apronta uma bagunça com a vida dele, né? O próprio ouro, o próprio poder, muitas vezes é a ruína do homem. Ouro demais, poder demais, mandar demais, autoridade demais, muitas vezes é a sua própria ruína. O homem não foi feito para lidar com isso tudo, entendeu? E Satanás, ele, com a forma dele conviver com o poder, a forma dele conviver com a glória, e ele se corrompeu, ele passou isso para os homens, né? A humanidade caiu junto com ele nisso aí. Mas o que condenou Satanás? Ou seja, aquilo que te glorifica muitas vezes pode ser o que te condena. Mas o que condenou Satanás? Sob o que ele sucumbiu? O que gerou a cobiça e o pecado no coração de Satanás? Nós vimos aqui em Ezequiel. Ele era altamente qualificado. Então, a vaidade e o orgulho que brotaram no coração dele por causa da beleza, por causa da formosura, por causa da autoridade, por causa da glória, por causa da posição, é que foram os motivos dele ter se rebelado. O orgulho, a vaidade, a cobiça, apoiadas na imensa beleza e na posição única e elevada. Puxa vida, acho que eu posso pretender mais, né? O orgulho dele, apoiado em tudo que ele tinha recebido, fez com que ele raciocinasse o seguinte: eu posso aspirar a algo mais. Ele passou a ter uma aspiração, uma pretensão arrogante, né? Eu posso ser semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser semelhante ao Altíssimo, né? Porque Ezequiel 28,15 fala: perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, né? Mas esse versículo de Ezequiel 28,15, ele é muito sintético, ele é muito sucinto, ele é muito resumido, né? Até que se achou iniquidade em ti. Tá, mas que tipo de iniquidade? Tem traduções que colocam injustiça, né? Como é que foi isso? Que iniquidade é essa? Só que uma descrição mais pormenorizada, mais detalhada do que foi essa iniquidade, o que foi esse motor, o que foi isso que gerou essa decisão dele de ser semelhante ao Altíssimo, se encontra em Isaías 14. Vamos lá? Isaías 14. Quem não achou, diga amém. Isaías 14, de 12 em diante. De 12 a 15 tá bom para nós. Isaías 14, de 12 a 15. Todo mundo achou? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. A gente já sabe, a palavra aqui é Léo, né?
A estrela diurna, a estrela que brilha de dia, né? Que na realidade é um título de Cristo, nós vamos ver isso. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, ó, no coração, filho meu, guarda o teu coração. Tu dizias no teu coração, é a única coisa que a gente tem que guardar. Você não precisa guardar sua senha de banco, seus bens, nada. É o coração, é o mais importante. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Isso é Satanás falando consigo mesmo, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Tu dizias no teu coração. Aliás, vamos começar aqui no como, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como caíste do céu. Como, e essa palavra hebraica, né, transliterada é YYEH, transliterada. Ele é um pronome interrogativo. Ele normalmente é usado de maneira retórica. Retórica é aquela pergunta que você faz e que não precisa responder. Né? Tipo assim, o Cruzeiro sendo o melhor time do Brasil, isso é óbvio, é passivo, isso aí não precisa que se discuta. Né? Isso é um ponto óbvio. Né? É um ponto retórico. Quando você pergunta qual que é o melhor time do Brasil, não precisa responder. Cruzeiro Esporte Clube. Não tem, é um ponto passivo. Né? Então ele é usado retoricamente. É aquela pergunta que você faz, mas que é uma pergunta só para ficar no ar. Só para que se pense. Ela não tem necessidade que alguém levanta o dedo e responda. Né? Então, esse como YYEH, transliterado, né? Ele é um pronome interrogativo usado de maneira retórica. Usado de maneira retórica. Para indicar muitas coisas. Dentre elas, espanto. Uau! Como? Como é possível? Né? Deus pergunta. Como é que foi possível um ser tão grande, um ser tão privilegiado, um ser tão qualificado, um ser tão dotado, um ser tão cheio de glória, um ser tão cheio de beleza, um ser tão cheio de sabedoria, ter tomado esse caminho, caiu, teve que ser precipitado. Então o texto começa com um pronome interrogativo retórico de espanto. Uau, caiu, Satanás, Lúcifer caiu, mas como? Ele era o melhor pastor que nós tínhamos. Que vocês conhecem aí. Na época teve um aí, uns 20 anos atrás. Né? Todo sábado ele estava lá na televisão, o ministério dele era mundial, e de repente caiu. Aquele irmão estava lá com as tias. Poxa vida, nunca pensei. Foi o caso é que ele ficou brincando com as tias lá e o ministério dele acabou, né? Aí, eu não estou citando nome. Aí, foi de espantar. Puxa vida, como é que alguém que estava tão empenhado no ministério, tão enfronhado nas coisas de Deus, de repente ter tomado essa atitude? Como é que alguém que ocupava um lugar tão alto, tão sublime, tão qualificado, pôde ter tomado uma atitude dessa, ter tido uma pretensão tão hedionda e justo contra o cara que dava tudo para ele, é que ele se rebelou. Se ele tinha glória, é porque Deus deu. Se ele tinha sabedoria, é porque Deus deu. Se ele está na posição onde ele está, ou estava, é porque Deus tinha colocado. E ele é que se rebelou? Uau! Como que isso pode acontecer? O Eléu, né? Como é que essa estrela tão brilhante pôde ter caído? Apocalipse 22:16. Os irmãos estão rindo aí. Todo mundo rindo com um sorrisinho no canto dos lábios.
Apocalipse 22, isso é coisa do Clésio, 22:16, é o Clésio que inflama a congregação, é o Coré. 22:16, Jesus Cristo falando, hein? Eu, Jesus, enviei o meu anjo, Apocalipse 22:16, para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Cristo falou, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele está falando, eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou Lúcifer, eu é que sou o Eleu, eu é que sou Vênus, eu é que sou a brilhante estrela da manhã. Então, Deus, o Espírito Santo, né? É interessante o Espírito Santo sendo irônico. Muitas vezes o Espírito Santo ele é meio irônico em alguns textos de Coríntios, em vários textos, em Isaías. E muitas vezes os profetas, né, falavam meio que ironicamente com aquele para o qual ele se dirigia. Então, digamos que eu tente dar o golpe aqui nessa congregação, isso acontece muito por ele. Tento derrubar o pastor Geraldo para ocupar a posição dele. E eu que nem nunca fui consagrado pastor. Aí um irmão, alguém mandado pelo Senhor, um profeta do Senhor, se levanta e fala, e aí, Carlos Hamilton, seu pastorzão, eu não sou pastor, mas ele está sendo irônico comigo. Quer dizer que agora você está ocupando esse lugar aí, que você derrubou o outro, né? Seu pastorzão. Ou seja, essa pessoa está sendo irônica comigo. Ela está me chamando por um título que não me pertence. É o que acontece aqui. O Espírito Santo está falando com Lúcifer com Satanás da seguinte forma. Quer dizer que você, então, como é que você caiu em estrela da manhã? Por quê? É um título de Cristo. Né? Então o Espírito Santo pega esse título de Cristo, tendo em vista qual que era o objetivo dele. Qual que é o objetivo de Satanás? Ser semelhante ao Altíssimo. Então ele já começou a adotar títulos que não lhe pertencem. Né? Ele já está se colocando na posição do Altíssimo. Ele já acha que está sentado no trono. Ele já acha que manda. Né? Já adotou, já tem a pretensão de ser Deus. Aí o Espírito Santo, já que você quer ser Deus, né? Já que você é a estrela da manhã, e não é, você está caindo. E o seu caminho é só para baixo. Então, quando o Espírito Santo, quando o Senhor usa na palavra esse título, estrela da manhã, ao se dirigir a esse querubim ungido, esse querubim da guarda, Satanás, Lúcifer, ele está sendo irônico. E, ao mesmo tempo, essa ironia do Espírito Santo nesse versículo 12 aqui, ele nos dá uma indicação. O versículo te indica, te mostra qual que é o caráter básico da pretensão desse querubim. Igualar-se a Deus. Ser igual a Deus. E como eu já havia falado, então tudo que ele se torna, tudo que ele faz, é uma tentativa de imitar o que Deus é, porque Deus se revela na pessoa do Filho. Então Jesus falou, eu sou a brilhante estrela da manhã. Então ele recebendo esse título, mostra, o texto bíblico está mostrando que essa é a motivação dele. É apoiado nisso, nesse caráter, nessa intenção, que ele move os seus planos e as suas pretensões. O desejo de igualar-se a Deus. Mas o que ele se tornou é um Deus falso e que falsifica os planos e os atos de Deus. A gente vê isso ao longo da palavra. Né? Tu dizias no teu coração, eu subirei, eu assentarei, eu colocarei, eu serei. Isaías descreve, quando eu comecei a estudar isso ontem, eu não sabia que o desdobramento era tão bonitinho assim. Eu achei que era complementar, mas a coisa é progressiva. Isaías descreve o desdobramento do querer, da vontade, da iniquidade, essa iniquidade, até que se achou iniquidade em ti. Como é que é formada de que essa iniquidade? O que brotou no coração de Satanás? Né?
E o desdobramento da pretensão satânica é o seguinte, ela se dá em 5 etapas. Né? Eu subirei ao céu. 1. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. 2. Tudo eu, né? Eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono. Ele já achava até que tinha um. Eu me assentarei na assembleia que se reúne lá no monte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deixa eu ver se vai dar tempo da gente fechar isso hoje. São 5. Mas está tudo aí em Isaías 14, 13 e 14. Ó. Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei no monte da Assembleia, subirei acima das mais altas nuvens, e 5, serei semelhante ao Altíssimo. Observa que tem, os irmãos vão observar que tem uma progressão. As 2 primeiras são internas e as 3 primeiras são externas. Né? Céu. Subirei ao céu. O céu, por exemplo, vou derrubar a Dilma. Eu tenho que me dirigir ao Planalto Central. Vou derrubar o Osama. Eu tenho que ir lá na Casa Branca. Obama, Vou derrubar o Osama. Eu tenho que ir lá nas cavernas do Paquistão, lá do Afeganistão, em algum buraco lá cheio de pedra e calor e poeira. Eu tenho que me dirigir à sede. À sede, né? O céu é a sede da autoridade soberana de Deus. É lá que é a sua morada. Salmos, um monte de passagem fala sobre isso. A terra é o escabelo dos pés e o céu é a sua morada. Então lá é que é o palácio do Planalto. Né? Lá que é a sede do poder, a sede da autoridade soberana de Deus. Então ele já tomou a decisão. Vou subir ao céu. Aí é que está a sutileza do plano de Lúcifer. Porque depois nós vamos ver, alguns domingos para frente, que o modo de Satanás agir é o modo do homem agir. O modo do homem agir é o modo de Satanás agir. Você quer ver Satanás? Olha para o espelho. Olha para o seu velho homem. Você quer ver quem é Satanás, como é que ele age? Olha para qualquer ser humano. O ser humano espelha Satanás no seu modus operandi, nas suas intenções, na sua inerência, né? Por causa do pecado, que ele participa dele. Então, o céu é a sede da autoridade soberana de Deus, é a sua morada. E nós sabemos, monte de Deus, junto a Deus, nós vimos pelo texto de Ezequiel que ele era adjunto de Deus, ele trabalhava juntinho com Deus. E até em Jó nós vemos isso, mesmo depois da queda, ele tinha acesso ao céu, mais céu dos céus, né? Lá, terceiro céu. Então, entre aspas, Deus ainda não está sabendo de nada, né? Até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade está surgindo agora. É o momento do surgimento do pecado no universo. Então, a rebelião dele se inicia, e isso acontece nas igrejas, acontece nas empresas, acontece na vida humana, porque nós espelhamos, o velho homem espelha Satanás. Ele começa com a quebra de confiança. Né? Ele tinha as chaves lá do céu, não tinha? Ele não era o adjunto, o principal, o primeiro ministro de Deus, então ele tinha acesso ao céu. Ele tinha as chaves das portas do céu, ainda não estava na mão do Pedro, isso é outra história, não é nem nada a ver. Então ele tinha incumbência, ele era o querubim da guarda, de acordo com Ezequiel 28, 14. Né? E aquele que tinha a incumbência de proteger e guardar, ele se torna o próprio salteador. O próprio ladrão, o próprio que está querendo tomar de assalto o poder. Né? Ou seja, é você entregando a chave do galinheiro na mão da raposa. Né? Toma conta das galinhas aqui para mim, não vai sobrar nenhuma pena. Né? Ele começa quebrando a confiança de Deus. Subir ao céu com uma intenção que não era uma intenção de acordo com o ministério dele. Ele quer tomar o céu de assalto, ele quer tomar no grito. Né? Como diz na gíria aí dos malandros, ele quer torar. Chegar e tomar na marra, ele quer torar o céu. Subirei ao céu. Isaías 14, 13. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. As estrelas de Deus, por exemplo, em Jó 38, 7, essa expressão aparece também se referindo aos anjos. Ele já tinha autoridade sobre os anjos.
sobre as hostes angelicais. Era ele quem mandava já nos anjos. Por isso é que ele presumia ter um trono. A posição de autoridade dele, de mando, de comando das hostes angelicais, fez com que ele no seu coração presumisse que tinha um trono. Porque ele fala assim, vou constituir um trono, vou estabelecer... Ele fala, não, eu vou exaltar o meu trono. Então ele presumia já ter um. Ele queria colocá-lo ao lado do de Deus. Mas ele não tinha trono. Ele tinha autoridade sobre as hostes angelicais. Mas ele insatisfeito com o apenas mandar em todo mundo, apenas manda em todos, ele queria, ao invés de simplesmente ser o elo de comando entre o número 1, ele era o número 2, e o resto, ele queria ser o número 1 mandando absoluto em todos. Ele não queria ter ninguém acima dele. A posição de autoridade ele tinha, mas ele queria exaltar essa autoridade, fazer com que ela fosse maior ainda. Ele queria sair da posição de o número 2 do universo e se tornar o número 1. Ele queria exaltar o trono dele. Então aqui, além de ter quebrado a confiança de Deus, agora ele está querendo quebrar a cadeia hierárquica, a cadeia de comando. Sim. Não. É o adjunto, né? E isso se repete no meio humano o tempo todo. É a mesma coisa. O homem espelha o seu pai, que é Satanás, o homem natural. Então ele tinha autoridade sobre os anjos, ele tinha trânsito entre os anjos. O caso aí do rapaz de Dirceu aí, ele tinha influência. Aí ele passou a traficar com essa influência. E nós vamos ver esse processo aqui ampliado lá em Ezequiel 28. Né? É o multiplicar do comércio gerando violência. Então, primeiro ele quebrou a confiança de Deus. Ao invés de guardar o céu, ele estava pretendendo assaltar o céu. Segundo, ele quebra a hierarquia. Ele quebra a linha de mando. Traficando, usando. É como uma pessoa, por exemplo, eu que já trabalhei em muitas firmas de engenharia, eu já vi pessoas ficarem ricas simplesmente por comprar o material da obra. Lá na Mendes Júnior, por exemplo, uma obra lá, eles pediam para o almoxarifado, eu preciso de 50 mil metros de cano PVC de meia polegada. O comprador, ele simplesmente vai lá e compra, mas como é uma compra muito grande, a comissão envolvida, etc., aquilo dá um poder que não é poder na mão da pessoa. Eu recebi a comissão de comprar esse material. É muito material, gera muito dinheiro, então eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho nas mãos para ganhar algum por fora, sem prejudicar ninguém. Ele não prejudica o destinatário dos canos e nem de onde ele compra os canos. Ele vai ganhar algumas benesses por fora para comprar especificamente daqui ou dali. É um poder, é uma influência. E ele aproveitou o fato dele ter acesso ao céu, usou a chave para uso próprio. Tenho mando sobre os anjos, eu vou usar essa influência
para trazer algum tipo de benefício para mim. Apocalipse 12:4 fala que Satanás arrastou atrás de si 1/3 das hostas angelicais. Né? Então esse trânsito que ele tinha, essa influência que ele tinha entre os anjos, ele usou para amotiná-los. Ele queria um motim, ele queria derrubar o capitão do barco, que é Deus, e se colocar como o capitão mor ali. E ele ficou traficando a influência dele entre os anjos e obteve sucesso com 1 em cada 3. Né? Então, ele dizia no coração: subirei ao céu, na sede do poder. Acima das estrelas exaltarei o meu trono. Ou seja, eu que mando nos anjos, eu quero mandar sozinho. Né? Mais exaltadamente ainda. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. O monte da assembleia. Ou seja, a intenção já foi colocada. Ele quebra a confiança e ele quebra a hierarquia para alcançar os propósitos dele. Quais são os propósitos dele? O desdobramento do propósito dele vem agora nas 3 seguintes declarações de Lúcifer. Vou me assentar no monte da assembleia, ou seja, eu vou roubar a autoridade divina. Acima das nuvens, eu vou roubar a glória divina. Uma vez com o poder e a autoridade divinos na mão, a glória na mão, serei semelhante ao Altíssimo. Vamos ver o desdobramento disso. Vou me assentar no monte da congregação. Por que Satanás traiu a confiança e a autoridade delegadas a ele? Porque ele queria ser aquele que toma as decisões. Né? A assembleia é um ajuntamento para a tomada de decisões. A gente vê em crônicas, em Jó, em alguns livros, que existe um conselho que se reúne nos céus para a tomada de, se não todas as decisões, algumas decisões. Né? Ele queria tomar de assalto, mandar nessa assembleia, ser aquele que dirige a tomada de decisões. Né? O monte, muitas vezes nas escrituras, monte, a gente sabe disso, a gente convive mais com a palavra, sabe que, mas para quem não convive muito ainda, monte, toda vez que você vê montanha, monte, na Bíblia, se não for o literal mesmo, né, sobe lá no Monte Sinai, Moisés. Aí o Moisés subiu mesmo, tinha pedra, ralava o joelho, tinha matinho e tudo. Quando não for literal, quando usado de maneira figurada, a palavra monte quer dizer autoridade ou direito de governar. Por exemplo, em Daniel 2, quando a pedra bate no pé, depois ela se torna um grande monte que enche tudo. É o governo do Senhor no milênio. Em Isaías 2:2, também falando do mesmo governo do Messias, né, por 1000 anos, fala que ia ser um monte que ia encher toda a terra. E existem N passagens nas Escrituras que demonstram isso, que quando não literal, monte ou montanha significa o direito de governar, a autoridade de governo. Então, quando figuradamente, quando poeticamente Ezequiel fala que ele queria colocar, não o trono, né? Ele queria se assentar no monte da congregação, ou na assembleia que se reúne na montanha, o que ele estava querendo dizer com isso é que ele queria ser aquele que toma as decisões. Quem toma as decisões, a fonte de toda autoridade e poder é Deus. Mas eu quero ser esse. Eu quero ser aquele que toma as decisões. Aquele que invoca a assembleia, reúne e toma essas decisões. Eu quero ser aquele que se assenta no monte. Aquele que tem o direito de governar. Né? Subirei acima das mais altas nuvens. As nuvens, na Bíblia, sempre estão associadas a aspectos de glória, divindade, adoração, santidade. É o caso lá, quando o trono de Deus, o trono móvel de Deus, né? Tem um Papa móvel, o de Deus seria o quê? O Deus móvel? Quando o Deus móvel vem, né? O trono de Deus é móvel, não é, Cléber? Está lá em Ezequiel, cheio de roda, etc. A Shekinah, que repousava sobre o tabernáculo e o templo de Salomão. Sempre que Cristo recebido nas nuvens. Então, sempre que tem nuvens, as nuvens são símbolo, elas sempre estão associadas à glória, principalmente glória. Glória, divindade, adoração, santidade. Mas
aqui no nosso caso específico, glória. O que Satanás está querendo quando ele diz que subirei acima das mais altas nuvens? Ainda que ele fosse revestido de extrema glória e majestade, nós vimos as pedras preciosas, o reflexo de Deus nas pedras, era o verdadeiro Clovis Bornai, né? Lembra do Clovis Bornai? Só os bens antigos aí que vão lembrar. Aquele rapaz assim de sexualidade dúbia, que saía desfilando no carnaval cheio de lantejoula. Lembra do Clovis Bornai? As roupas dele eram ao concurso, só ele que ganhava os desfiles de fantasia do carnaval. Era uma coisa cheia de gala, cheia de glamour humano. Ele era o Clovis Bornai do céu, né, o Satanás. Então ele, ainda que ele tivesse uma roupa muito cheia de lantejoula, muito cheia de brilho, ainda que ele fosse revestido de extrema glória, mas ele não se contentava. Ele queria usurpar a glória de Deus. Ele já tinha muita autoridade, mas ele não se contentava. Ele queria a autoridade de Deus. Ele queria se assentar no monte da congregação. Ele queria estar acima das nuvens, ou seja, ter mais glória do que a glória que ele tinha, a própria glória divina. Ele está usurpando, ele está pretendendo ter, sentando no monte da congregação, a autoridade de Deus, se colocando acima das nuvens, querendo ter mais glória do que ele já tinha, ou seja, a própria glória de Deus. Porque lá no universo, quando alguém chegava lá no terceiro céu, começava a dar uma olhada, a coisa mais brilhante, mais gloriosa, que mais chamava atenção, era Lúcifer. Esse aqui deve ser o que manda no pedaço, porque é o que tem mais estrela no ombro, né? Mas se você olhasse melhor, opa, tem um ali que brilha mais, que tem mais glória ainda, então é esse que manda. E isso incomodava Lúcifer. Eu já tenho autoridade, eu já tenho glória, mas eu quero mais, eu quero a dele. Eu não quero essa que eu tenho, eu quero a que ele tem. É isso que o texto está dizendo. Quando ele quer se colocar acima das estrelas, acima. Inclusive, num dos comentaristas que eu estava olhando, eu não vou afirmar, só vou citar, comentando a respeito desse texto de Isaías, em todos os detalhes, sempre Deus é o espelho dele. Sempre ele está. Eu até outro dia conversei isso com o Cleber. Ele não quer colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele quer colocar o trono de Deus ao lado do de Deus. Ser igual a Deus. Mas, pelo texto, um dos comentaristas que eu li, fala o seguinte, que aqui é o único detalhe, esse acima das nuvens, em que Lúcifer parece detectar uma falha no caráter de Deus. A glória de Deus, no entendimento de Lúcifer, baseado na exegese desse texto, de se colocar acima das nuvens, ele havia percebido uma falha no caráter de Deus com relação ao aspecto glória. Ele creu que a glória de Deus não era completa e que ele era aquele que faltava para completar a glória divina. Então, desde que ele roubasse, usurpasse a glória divina, somada à glória que ele possuía, agora tem sim um verdadeiro ser merecedor de adoração, porque agora eu tenho a glória completa. Essa é uma das interpretações. Mas, de qualquer maneira, o que se percebe pelo texto é que ele tinha sede de autoridade, sede de glória, sede e pretensão de ser igual a Deus. Aí, serei semelhante ao Altíssimo. Por fim, a revelação da pretensão final do coração de Lúcifer. Ser semelhante ao Altíssimo. Ele usurpa a autoridade de Deus, ele usurpa a glória de Deus, então, eu sou Deus. Não é? Então, muita coisa tenho lido também, eu não estou nem trazendo para a escola dominical porque é uma coisa mais polêmica, a questão do plano de Deus. Né? É uma coisa que se pergunta, mas por que Deus então permitiu isso aí? Por que ele deixou a coisa não só acontecer, como se estender da forma como tem se estendido já ao longo desses milênios?
E está até hoje, e ainda não terminou. E só vai consumar daqui a pouco. Particularmente, eu penso que a glória e a autoridade de Deus já haviam sido reveladas ao universo. E se não fora a rebelião de Lúcifer, é com isso que todos os seres criados teriam que se contentar, em conhecer a glória e a majestade de Deus, a sua autoridade, o seu direito de ser soberano, porque ele é o Criador e ele é o mais de todos, em todos os sentidos. Eu penso que Deus permitiu a queda de Lúcifer, que Deus permitiu tudo isso que tem acontecido, para que não apenas o seu poder, né? Porque Romanos fala que as coisas criadas revelam a sua divindade e o seu poder, o seu eterno poder. Ou seja, o direito que ele tem de ser soberano, a glória que advém disso e o poder que ele tem para exercer. E as criaturas, o universo, conheceriam apenas isso, a glória e o poder de Deus. Mas, como Deus permitiu a queda de Lúcifer, consequentemente a queda do homem, o plano da salvação, tudo isso que tem acontecido, as criaturas agora podem conhecer um aspecto do caráter de Deus que nunca teria sido revelado se não fora a queda de Lúcifer e, consequentemente, a queda do homem, que é a graça, o conhecimento da graça de Deus. Como é que Deus poderia demonstrar graça perdoando o que não havia sido cometido? Não tem pecado. Então, de alguma forma, soberanamente, Deus incluiu Satanás, o pecado, não que ele seja responsável por isso, mas ele permitiu que essas coisas viessem a acontecer, para que as criaturas pudessem conhecer um pouco mais dele, algo que não seria possível de ser conhecido se não fosse a queda. Então, ao declarar o desejo de ser semelhante a Deus, aí vem agora o ponto final, né? 2 minutos. A contradição no próprio pensamento de Lúcifer. Como é que o cara, na realidade, é tão sábio, mas tão burro, né? tão incoerente, né? A própria afirmação pretensiosa dele é uma confissão. Porque quando ele fala assim, serei semelhante ao Altíssimo, automaticamente você está confessando, não sou semelhante ao Altíssimo. Se eu não sou semelhante ao Altíssimo, eu não sou Deus. Se eu não sou Deus, eu sou criatura. Ou seja, a própria afirmação de desejar ser Deus é uma confissão do quão pouco ele é. Eu quero ser igual o jogador do tal time. Né? Eu quero ser um... Qual que é o melhor do mundo atualmente? Já foi Ronaldinho? É como um pereba lá do América de Tocantins, por exemplo, que perde aí de 8. Aliás, eu existo por causa do Teófilo Otoni, viu? Eu estou aqui por causa dele. Porque ele que buscou aquele monte de gringo europeu e levou lá pro Vale do Mucuri para sofrer. Aí é meus parentes. Eu nasci. É o meu bisavô. Isso foi, o primeiro que ele trouxe foi um tal de Abraão Juncker, em 1858. Um judeu que ele trouxe aí. Um judeu alemão. Um judeu holandês. Mas... Holanda, sou chegado. Mas quando ele fala assim, serei semelhante ao Altíssimo, automaticamente ele está confessando. Eu sou uma criatura, eu não sou Deus. Né? Ou seja, a contradição na própria estrutura das pretensões de Satanás. E a partir desse ponto, tudo que ele é e tem feito ao longo da história da humanidade é uma contradição. Não se sustenta. Né? E em que poderia dar esse desafio direto? Né? É uma afronta, é um desafio direto à autoridade e à glória de Deus. O resultado não poderia ser diferente do que está em Isaías 14:15, por exemplo. Contudo, serás precipitado ao reino dos mortos, no mais profundo do abismo.
E também em Ezequiel 28, 18 e 19. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Ou seja, a consequência final desse desafio direto ao trono de Deus é que ele vai cair cada vez mais, ele vai perder todo esse brilho que ele tem, ele vai se tornar... Inclusive, Zacarias 3:2 fala, quando o Satanás está acusando Zacarias diante de Deus, lá em Zacarias, o anjo fala assim, isso aí não é um tição tirado do fogo? Ou seja, é aquela brasa que vai ficar cada vez menos brasa e mais carvão, né? Até que por fim ele fique sumido lá no abismo. Mas essa é a progressão da condenação de Satanás. Eu só quero destacar aqui que ele foi execrado, né? Ele foi expulso do céu como consequência dessa pretensão dele. E nós vamos ver o complemento dessa rebelião e os seus resultados na semana que vem, quando a gente fechar a leitura de Ezequiel 28.